Olá, bem-vindo à nossa aula 27, item 8 do capítulo 2, a concepção e compreensão, né? Vamos explicar concepção, vamos explicar compreensão numa ótica praxeológica e a importância de se entender, obviamente, esses dois conceitos. Meu marcador de texto é um presente do Silvio, da vinda do Renato 38 aqui para Araçatuba. Este é um item que tem subitem, né? Que é a história natural e a história humana. Mises sempre muito cuidadoso em explicar coisas que precisam ser explicadas, óbvio. Mas, sem mais delongas, esse capítulo é um pouco grande, extenso, assim como foi o passado, denso, rico. Então, a gente precisa olhar com todo o cuidado que se faz necessário. Vamos compartilhar nosso. Está aqui no livro, que está aí, obviamente, na tela. Concepção e compreensão. As ciências da ação humana têm como tarefa a compreensão do significado e da relevância da própria ação humana. As ciências da ação humana têm como tarefa a compreensão do significado e da relevância da própria ação humana. Para isso, recorrem a dois procedimentos epistemológicos diferentes: concepção e compreensão. A concepção é a ferramenta mental da praxeologia. A compreensão é a ferramenta mental específica da história. Então, acho que esse ponto aqui é crucial que não esqueçamos ao longo da leitura desse. A concepção é a ferramenta mental da praxeologia. Compreensão é a ferramenta mental específica da história. O conhecimento praxeológico é conhecimento conceitual. Refere-se ao que é indispensável na ação humana. É conhecimento de categorias e proposições universais. Então, que Mises está colocando? O que é a praxeologia? Conhecimento praxeológico é conhecimento conceitual, não compreendido, como cada um de nós pode compreender. É conhecimento conceitual. Refere-se ao que é indispensável na ação humana. É conhecimento de categorias e proposições universais, independentemente de com quem esteja fazendo. Esse é o escopo da concepção e da praxeologia. O conhecimento da história refere-se ao que é único e peculiar em cada classe de eventos. Nós vamos entender muito sobre classe e caso, estatística de classe, estatística de caso, probabilidade de classe e probabilidade de caso na praxeologia, na ação humana em si. Mais para frente. Mas para que se entenda, o conhecimento da história refere-se ao que é único e peculiar em cada classe de eventos. Primeiramente, analisa cada objeto de seu estudo com o auxílio das ferramentas mentais proporcionadas por todas as outras ciências, como dissemos no item anterior. Primeiramente, a gente analisa os fatos históricos, né, de cada classe de eventos, baseado no quê? Nas ferramentas mentais da lógica, da matemática, das ciências naturais, da praxeologia. Tendo concluído esse trabalho preliminar, enfrenta o seu problema específico: a elucidação das características singulares e específicas de cada caso por meio da compreensão. Então, este é o trabalho, o problema específico da história, do conhecimento da história. Como foi mencionado acima, tem sido afirmado que a história não pode ser científica, porque a compreensão da história depende dos julgamentos de valor do historiador. A compreensão, afirmam, é apenas um termo eufemista para designar arbitrariedade. Os escritos dos historiadores são sempre unilaterais e parciais, não relatam os fatos, deformando-os. Ou seja, a compreensão é um termo eufemista para designar arbitrariedade. Isso é o que dizem, não é que Mises está afirmando isso, ele está colocando uma antítese. Ele está defendendo historiadores, jornalistas, né, todos que têm que lidar com essa ciência histórica. É um fato irrefutável o de que livros sobre história são escritos a partir de vários pontos de vista. Existem histórias da reforma escritas tanto
do ponto de vista católico como do ponto de vista protestante. E aqui Mises está começando a fazer uma explanação sobre todo o contexto. Existem histórias proletárias e histórias burguesas. Existem historiadores conservadores e historiadores liberais. Cada nação, partido e grupo linguístico tem seus próprios historiadores e suas próprias ideias sobre história. Mas o problema que essas diferenças de interpretação acarretam não deve ser confundido com a distorção intencional de fatos feita por propagandistas e apologistas disfarçados de historiadores. Olha só o que Mises está colocando aqui. Então, existem historiadores liberais, historiadores conservadores, historiadores proletários, historiadores burgueses, mas o problema é que essas diferenças de interpretação, né, o problema que essas diferenças de interpretação acarreta não deve ser confundido com a distorção intencional de fatos feita por propagandistas e apologistas disfarçados de historiadores. Aqueles acontecimentos que possam ser explicados de forma inquestionável, com base na documentação existente, devem ser estabelecidos preliminarmente pelo historiador. Nestes casos, não cabe a interpretação pessoal. É uma tarefa a ser realizada com o emprego das ferramentas fornecidas pelas ciências não históricas: lógica, matemática, ciências naturais, praxeologia. As informações são coligidas, as informações são postas em contraponto, através de uma cautelosa e crítica observação dos registros existentes. Sempre que as teorias das ciências não históricas, quais são? Lógica, matemática, ciências naturais, praxeologia. Sempre que as teorias das ciências não históricas, nas quais o historiador se baseia para examinar criticamente as fontes de informação, são razoavelmente confiáveis ou certas, não pode haver discordâncias importantes quanto à interpretação das informações, independentemente se está sendo analisado por alguém proletário, por alguém burguês, ou por alguém conservador, ou por alguém liberal. As afirmativas do historiador ou estão certas ou contrariam a realidade. Podem ser provadas ou refutadas com base nos documentos disponíveis, ou então são vagas porque as fontes não nos fornecem informação suficiente. Neste caso, os autores podem discordar, mas apenas com base numa interpretação sensata das evidências disponíveis. Na discussão em torno dessas divergências, não cabem afirmativas arbitrárias. Entretanto, os historiadores frequentemente divergem em relação aos ensinamentos das ciências não históricas. Resultam, então, divergências em relação ao exame crítico dos registros disponíveis e em relação às conclusões que deles derivam. E aí temos um problema. Surge um conceito incontornável, cuja causa não decorre de interpretação contraditória em relação ao acontecimento histórico em questão, mas de uma controvérsia não resolvida, relacionada com as ciências não históricas. Dá um exemplo. Pergaminhos do Mar Morto não devem ser olhados porque senão acaba com alguns problemas da questão da fé ou da questão da razão por trás de uma questão que só tais obras podem pertencer ao cânone cristão. Opa, já entramos num problema de discussão. Por quê? Não estamos mais discutindo lógica, mas sim fé. Ah, não, só até aqui é que vale. Aqui não vale mais. Então, este é o ponto-chave da discussão que Mises está fazendo agora. Um antigo historiador chinês poderia relatar que os pecados do imperador provocaram uma seca catastrófica, que as chuvas só voltaram quando ele expiou, confessou suas faltas, né, e pagou o preço dos seus pecados. Nenhum historiador moderno aceitaria este relato, porque tal explicação meteorológica contraria fundamentos incontestáveis da ciência contemporânea. Mas a mesma unanimidade não existe em relação a inúmeras questões teológicas,
biológicas ou econômicas. Daí as divergências entre os historiadores. Quanta divergência entre historiadores não vai haver sobre a Covid-19, sobre questões biológicas, sobre questões teológicas, então nem se diga, e sobre questões econômicas, muito mais, até porque, mesmo quando a pessoa sabe que está errada, mas está defendendo políticos, eles tentam passar pano de alguma forma. Um defensor da doutrina racial do arianismo nórdico consideraria como espantoso e simplesmente inacreditável um relato sobre realizações morais e intelectuais de raças inferiores, dos judeus, dos negros. Trataria tais relatos da mesma maneira com que os historiadores modernos tratariam um relato do historiador chinês. Nenhum acordo pode ser alcançado em relação à história do cristianismo entre autores que consideram os evangelhos como escrituras sagradas e os que os consideram como documentos humanos. Historiadores católicos e protestantes discordam acerca de muitas questões, de fato, porque partem de ideias teológicas diferentes. Um mercantilista ou um neomercantilista sempre divergirá de um economista. Uma explicação da história monetária alemã dos anos de 1914 a 1923, estamos falando da República de Weimar, estará condicionada pelas doutrinas monetárias do autor. Os fatos da Revolução Francesa são apresentados de maneira diferente por aqueles que acreditam nos direitos sagrados do rei e aqueles que defendem outros pontos de vista. Os historiadores divergem nessas questões não em decorrência de sua capacidade como historiadores, mas na aplicação das ciências não históricas aos temas históricos. Discordam como os médicos agnósticos discordam em relação aos milagres de Lourdes, da comissão médica designada para recolher as provas relativas para aqueles milagres. Somente os que acreditam que os fatos escrevem sua própria história na tábula rasa da mente humana culpam os historiadores por tais diferenças de opinião. Não percebem que a história não pode ser estudada sem pressuposições, de tal sorte que são as divergências em relação às pressuposições, ou seja, em torno do conteúdo dos ramos não históricos do conhecimento, que determinam o sentido da narrativa dos fatos históricos. São também essas pressuposições que determinam a decisão do historiador relativa para a escolha dos fatos que devem ser mencionados e dos que devem ser omitidos por serem considerados irrelevantes. São também essas pressuposições que determinam a decisão do historiador relativa à escolha dos fatos que devem ser mencionados e dos que devem ser omitidos por serem considerados relevantes ou irrelevantes. Para descobrir por que uma vaca não está dando leite, um veterinário moderno não considerará, como há 300 anos, se consideravam informações relativas a uma maldição de alguma bruxa. Da mesma maneira, o historiador seleciona, da infinidade de acontecimentos que precederam o fato objeto de seu estudo, por exemplo, a ascensão de Hitler ao poder, aqueles que poderiam contribuir para o seu surgimento ou para o seu retardamento e negligencia aqueles que, de acordo com sua compreensão das ciências não históricas, não o influenciam. Por exemplo, algumas pessoas podem colocar questões políticas que levaram a Hitler ao poder. Outros podem dizer que seu instinto megalomaníaco e sociopata se deu por uma frustração por não ter sido um bom pintor nas artes. Cada historiador pode colocar ou tirar alguma informação que julgue relevante na sua análise teórica dos fatos. Mudanças nos ensinamentos das ciências não históricas implicam, consequentemente, reescrever a história. Cada geração tem que rever de novo os mesmos problemas históricos porque estes lhes aparecem sob uma nova luz. A antiga visão teológica do mundo conduziu a um enfoque da história diferente daquele sugerido pelos ensinamentos da ciência natural moderna. A teoria econômica subjetivista dá lugar a um relato histórico completamente diferente daquele que se baseia em doutrinas mercantilistas, na medida em que as divergências entre os historiadores se originem dessas discordâncias,
não é o resultado de uma suposta imprecisão ou incerteza nos estudos históricos. Ao contrário, é o resultado da falta de unanimidade no campo dessas outras ciências que são comumente chamadas de ciências exatas. Para evitar possíveis equívocos, é necessário enfatizar alguns outros pontos. São quatro. Prestem atenção. As divergências acima referidas não devem ser confundidas com o quê? Com distorções mal intencionadas dos fatos. Isso não é propaganda. Com tentativas para justificar ou condenar ações de um ponto de vista legal ou moral. Não. Três, com a inserção meramente acidental de observações que impliquem julgamentos de valor numa exposição rigorosa e objetiva sobre determinados assuntos. Então, com a inserção meramente incidental de observações que impliquem julgamentos de valor numa exposição rigorosa e objetiva sobre determinados assuntos. A objetividade de um tratado de bacteriologia não fica prejudicada se o seu. Esse é o exemplo do Mises, muito engraçado, por sinal. Né? Se o seu autor, adotando o ponto de vista humano, considera a preservação da vida humana como um bem supremo e, aplicando este critério, qualifica como bom um método eficaz de matar germes e como mal um método que seja ineficaz. Um germe, se escrevesse este livro, inverteria estes julgamentos, embora o conteúdo material do livro não diferisse do escrito pelo bacteriologista. Da mesma maneira, um historiador europeu, ao tratar das invasões mongólicas do século XIII, pode falar de acontecimentos favoráveis ou desfavoráveis, porque adota o ponto de vista dos defensores da civilização ocidental. Mas a adoção dos valores de uma das partes não interfere necessariamente no conteúdo material do seu estudo. É isso que Mises está propondo no item 3. Então, por mais que nós coloquemos incidentalmente que algo é favorável ou desfavorável, mas estamos relatando os fatos, não tem problema. Pode, do ponto de vista do conhecimento contemporâneo, ser absolutamente objetivo. Um historiador mongol poderia endossá-lo completamente, salvo quanto aquelas observações incidentais de que foi favorável ou desfavorável. Ou seja, o historiador mongol pode dizer teria sido muito melhor se tivesse acontecido o contrário, ou acontecido de tal forma foi desfavorável ou foi favorável. Esse é o ponto que Mises coloca no item 3. E por último, o item 4. Com o exame feito por uma das partes nos casos de antagonismos militares ou diplomáticos. A luta de grupos em conflitos pode ser tratada do ponto de vista das ideias, motivos e desejos que impulsionaram um dos lados em disputa. Para um completo entendimento do que aconteceu, é necessário considerar as ações de ambos os lados. O resultado é o produto da interação de ambas as partes. Mas, para compreender suas ações, o historiador deve tentar ver como as coisas se apresentaram ao agente homem no momento crítico, e não apenas como as vemos hoje, amparados por todo o conhecimento contemporâneo. A história da política de Lincoln, nas semanas e meses que precederam a Guerra Civil, é sem dúvida incompleta. Na realidade, nenhum estudo histórico é completo. Independentemente da simpatia que possa ter pelos confederados ou pelos nortistas, ou mesmo sendo neutro, o historiador deve tratar de maneira objetiva a política de Lincoln na primavera de 1861. Tal investigação é uma preliminar indispensável para responder à questão maior de como irrompeu a Guerra Civil. Devemos lembrar, até com relação à Guerra Civil, que Lincoln não era um abolicionista de verdade. Ele se torna abolicionista quando percebe que, sem a ajuda dos negros na batalha, ele perderia a Guerra Civil e nós não teríamos os Estados Unidos da América como conhecemos hoje. Então, para sobrepujar o Sul, ele se torna um abolicionista e chama os negros para guerrear junto com eles. Tá certo? É muito interessante. Tem alguns sites americanos de comédia
é que no meio da batalha o negro sempre pergunta, tá, mas quais serão meus direitos? Depois a gente trata disso. Depois a gente trata disso. Esse é Lincoln, né? Depois a gente trata disso. Finalmente, termina aí os 4 pontos. Finalmente, aclarados estes problemas, podemos enfrentar a verdadeira questão. Existe algum elemento subjetivo na compreensão da história? E se existe, de que maneira influencia o resultado dos estudos históricos? Essa é a grande questão. Finalmente aclarados todos esses problemas que nós relatamos há pouco, podemos enfrentar a verdadeira questão. Qual é a verdadeira questão? Existe algum elemento subjetivo na compreensão da história? E se existe, de que maneira influencia o resultado dos estudos históricos? Na medida em que a tarefa da compreensão seja estabelecer que as pessoas agissem motivadas por determinados julgamentos de valor e objetivando determinados fins, não pode haver discordância entre autênticos historiadores, isto é, aqueles desejosos de compreender efetivamente como ocorreram os acontecimentos passados. Na medida em que a tarefa da compreensão seja estabelecer que as pessoas agem motivadas por determinados julgamentos de valor e objetivando determinados fins, não pode haver discordância entre os verdadeiros historiadores, isto é, aqueles desejosos por compreender efetivamente como ocorreram os acontecimentos passados. Pode haver incerteza, devido à insuficiência de informações, mas isso nada tem a ver com a compreensão. Refere-se ao trabalho preliminar a ser realizado pelo historiador. Entretanto, a compreensão tem outra tarefa a cumprir. Deve avaliar os efeitos produzidos por uma ação e a intensidade dos mesmos, né? Dos efeitos produzidos. Deve lidar com a relevância das causas de cada ação. Então, isso é um ponto importante. A compreensão tem outra tarefa. A compreensão tem outra tarefa a cumprir. Deve-se Deve avaliar os efeitos produzidos por uma ação e a intensidade dos mesmos efeitos. Deve lidar com a relevância das causas de cada ação. Defrontamo-nos agora com uma das principais diferenças entre a física e a química de um lado e as ciências da ação humana de outro. Então, agora, ambas ciências a priorísticas, mas agora vamos distinguir algumas coisas. No domínio dos eventos físicos e químicos existem, ou pelo menos é correntemente aceitável que existam, relações constantes entre magnitudes. E o homem é capaz de descobrir essas constantes com um razoável grau de precisão através de experiências de laboratório. Então, se botarmos a relação água-cimento em meio, numa proporção de massa de padrão, teremos tal resistência. Se fizermos isso, teremos tal. A gente consegue medir com precisão. É isso que Mises vai falar agora. No campo da ação humana, não existem tais relações constantes. Os economistas acreditaram por algum tempo que haviam descoberto uma relação constante entre as variações da quantidade de moeda e o preço das mercadorias. Supunham que um aumento ou diminuição da quantidade de moeda em circulação resultaria numa variação proporcional no preço das mercadorias. E aqui tem gente até hoje no grupo do Ilan tentando achar fórmula que possa fazer isso. Eu vi esses dias umas curvas econométricas tentando descobrir a relação de M2, aumento de M2, com aumento de preços. Isso é um absurdo. Supunham que um aumento ou diminuição da quantidade de moeda em circulação resultaria numa variação proporcional no preço das mercadorias. A economia moderna já demonstrou clara e irrefutavelmente a falácia desta suposição. Nota de rodapé, ver adiante lá na parte 4 do livro, quando vamos estudar economia de fato. Mas você que está passando por aqui, lembre-se, quando alguém tentar mostrar um gráfico de aumento de M2 e aumento de preços, lembrem-se, para sempre, não existe tal coisa. Estão inteiramente equivocados os economistas que pretendem substituir o que chamam de economia qualitativa por uma economia quantitativa. Qualitativa é o que nós fazemos. Quantitativa é quem quer acertar em quantidades as coisas e até em tempo. Não existem no campo da economia relações constantes e, consequentemente, nenhuma medição é possível, nem de tempo. Dizer que o ano que vem teremos uma crise
É um erro para nós economistas austríacos. Quanto vai aumentar a inflação? É um erro para nós economistas austríacos. Não existem no campo da economia relações constantes. E, consequentemente, se não há, isso é matemático, nenhuma medição é possível. Se um estatístico conclui que um aumento de 10% na oferta de batatas em Atlantis, num determinado momento, foi acompanhado de uma queda de 8% no preço, não está estabelecido de forma alguma o que aconteceu ou o que poderá acontecer com uma variação na oferta de batatas em qualquer outro país ou em qualquer outro momento da própria cidade de Atlantis. Não mediu a elasticidade de demanda. Mande este vídeo, quem estiver assistindo, mande o seu amigo economista de qualquer escola que não seja austríaca e fala assim: assiste essa aula, por favor. Não, esse estatístico não mediu a elasticidade de demanda das batatas. Apenas estabeleceu um fato histórico único e específico. Nenhum homem inteligente duvida de que o comportamento dos homens em relação a batatas ou a qualquer outra mercadoria é variável. As pessoas avaliam as coisas de maneira diferente. A mesma pessoa muda sua avaliação quando mudam as circunstâncias. Nota de rodapé 23. Ah, ver adiante também, um pouquinho antes da parte 4, na introdução à economia, né, Catalás. Fora do campo da história econômica, ninguém jamais ousou afirmar que prevalecem relações constantes na história humana. Nos conflitos armados do passado, um soldado europeu equivalia a vários soldados de povos mais atrasados. Mas ninguém cometeria a tolice de medir a dimensão da superioridade europeia. A impraticabilidade da medição não decorre da falta de meios técnicos para a efetivação da medida. Deve-se à ausência de relações constantes. A impraticabilidade da medição não decorre da falta de meios técnicos para a efetivação da medida, mas deve-se à ausência de relações constantes. O que isso quer dizer? Ah, não, mas hoje a gente consegue medir o PIB de um país. O que é PIB de um país? Isso não é uma relação constante a nada. Se o problema fosse apenas de insuficiência técnica, pelo menos uma estimativa aproximada seria possível em alguns casos. Não é possível porque o problema principal está no fato de que não existem relações constantes. Os ignorantes positivistas, aqui já está dando um tapa na cara, e Mises é assim, muitas vezes vai ser ácido e vai condenar as pessoas de forma incisiva. Os ignorantes positivistas repetem frequentemente que a economia é uma disciplina retrógrada por não ser quantitativa. Ela não é quantitativa e não pode efetuar medições porque não existem constantes. Então, ignorantes são eles. E todos que tentam quantificar economicamente as coisas. Dados estatísticos referentes a eventos econômicos são dados históricos, passados. Referem-se para aquilo que já aconteceu numa situação histórica e que não acontecerá de novo. Fenômenos físicos podem ser interpretados com base no nosso conhecimento das relações constantes descobertas pela experimentação. Os acontecimentos históricos não permitem idêntico tratamento. São fatos únicos. As ciências sociais, lembra, tem, não existem constantes simples. São variáveis complexas, mais de umas variáveis acontecendo sempre ao mesmo tempo, infinitas até. O historiador não pode enumerar todos os fatores que contribuíram para provocar um determinado acontecimento, bem como todos os que o dificultaram ou concorreram para retardá-lo ou abrandá-lo. Mas não pode, a não ser pela compreensão, relacionar quantitativamente os vários fatores causais com os efeitos produzidos. Pela compreensão. Não pode, a não ser pela compreensão, atribuir a cada um dos Nzinho, dos N, quaisquer fatores, seu peso, sua importância na produção do efeito pesão. No âmbito da história,
A compreensão equivale, por assim dizer, a uma análise quantitativa e a uma medição. Então, no âmbito da história, a compreensão equivale, por assim dizer, a uma análise quantitativa, a uma medição. A tecnologia nos pode dizer a espessura que deve ter uma chapa de aço para não ser perfurada por um tiro de um fuzil Winchester a uma distância de 300 jardas. Pode, portanto, explicar por que um homem que se protegeu com uma chapa de aço de espessura conhecida foi ou não atingido por um tiro no passado. A história, por outro lado, é incapaz de explicar com a mesma segurança por que o preço do leite subiu 10% ou por que o presidente Roosevelt derrotou o governador Dewey nas eleições de 1944. Ou porque a França adotou, de 1870 a 1946, uma constituição republicana. Tais problemas só podem ser abordados pela compreensão. A compreensão tenta atribuir a cada fator histórico sua relevância. Ao utilizar a compreensão, não podemos recorrer para a arbitrariedade nem ao capricho. A liberdade do historiador é limitada pelo seu empenho de explicar satisfatoriamente uma realidade. Sua aspiração maior deve ser a busca da verdade. Esse ponto é importantíssimo. Mas há, na compreensão, necessariamente um elemento de subjetividade. A compreensão do historiador está sempre matizada, né, misturada pelos traços de sua personalidade, reflete sua mentalidade. Então, isso é importante também grifar, para que a gente nunca se esqueça desse ponto importante. As ciências a priorísticas, a lógica, a matemática e a praxeologia, pretendem formular conclusões válidas incondicionalmente para todos os seres dotados de estrutura lógica da mente humana. As ciências naturais buscam obter conhecimentos válidos para todos os seres dotados não só da faculdade de raciocinar, mas também dos sentidos humanos. A uniformidade da lógica e das sensações humanas confere a esses ramos do conhecimento o caráter de validade universal. Pelo menos é esse o princípio que norteava o estudo dos físicos. Somente em anos recentes começaram eles a perceber os limites de seus esforços e, abandonando a excessiva pretensão dos físicos mais antigos, descobriram o princípio da incerteza. Admitem hoje que existem fatos inobserváveis, os físicos, as ciências naturais, cuja impossibilidade de observação é uma questão epistemológica. Opa! É? 24. The Philosophy of Physical Science. Cara, isso é importantíssimo. As ciências a priorísticas, a lógica, a matemática e a praxeologia pretendem formular conclusões válidas incondicionalmente para todos os seres dotados de estrutura lógica da mente humana. As ciências naturais, física, química, engenharia, buscam obter conhecimentos válidos para todos os seres dotados não só da faculdade de raciocinar, mas também dos sentidos humanos. Medição, ver, olhar, né? Medição. A uniformidade da lógica e das sensações humanas confere a esses ramos, as ciências naturais, a engenharia, né? A esses ramos do conhecimento, o caráter de validade universal. Que a gente vê, mede, cria conclusões de caráter universal. Pelo menos é esse o princípio que norteava os estudos dos físicos. Mas depois de Einstein, pelo menos é esse o princípio que norteava o estudo dos físicos. Somente em anos recentes começam eles a perceber os limites de seus esforços. Nem as ciências naturais são exatas como pensamos. E abandonando a excessiva pretensão dos físicos mais antigos, descobriram o princípio da incerteza. É um princípio das ciências naturais. Olha, toda medição é incerta. Admite hoje que existem fatos inobserváveis cuja impossibilidade de observação é uma questão epistemológica, é uma questão da natureza das ciências naturais. Existe o princípio da incerteza, o qual não podemos afirmar nada, absolutamente nada na engenharia com precisão. A podítica, isso é um fato.
E me causa muita estranheza quando vejo engenheiros falando de umas besteiras sem fim. É por isso que eu já abandonei até o CREA, porque para mim o CREA é lugar de gente burra. A compreensão histórica nunca pode chegar a conclusões que sejam aceitas por todas as pessoas. Então, já grifemos isto, né? E deixemos isto bem claro. Falta espaço aqui para mim. Joia. Então, a compreensão histórica nunca pode chegar a conclusões que sejam aceitas por todas as pessoas. Dois historiadores que estejam de inteiro acordo no que diz respeito aos ensinamentos das ciências não históricas e que também estejam de acordo em relação à interpretação dos fatos a serem considerados, oh, poderão discordar quanto à compreensão da relevância desses fatos. Então, dois historiadores que estejam de inteiro acordo no que diz respeito aos ensinamentos das ciências não históricas. Lógica, matemática, ciências naturais, praxeologia, estão de acordo com tudo. Então, pegaram todos os dados, estão todos de acordo com as relevâncias das coisas. Ainda assim, ainda assim poderão discordar quanto à compreensão da relevância desses fatos. Podem estar de inteiro acordo ao estabelecer que os fatos Azinho, Bzinho e Czinho contribuíram para produzir o efeito P. Não obstante, poderão discordar profundamente quanto à relevância da contribuição de Azinho, Bzinho e Czinho para produzir o resultado final de Pzão. Na medida em que a compreensão pretende atribuir a cada fator a sua relevância, então a compreensão na medida em que. Vou até grifar para que quando vocês leem, grifem também, né? Que a compreensão pretende sempre atribuir a cada fator a sua relevância, está sujeita à influência de julgamentos subjetivos. Então, toda vez que usarmos a compreensão, independentemente de eu e você usarmos todos os dados históricos, toda a cognição lógica, chega um momento em que eu e você teremos que dar peso às coisas, e nesse momento, eu e você daremos pesos diferentes. Não tem condições de darmos pesos iguais. Certamente estes não são julgamentos de valor, nem expressam as preferências do historiador. São julgamentos de relevância. Olha que coisa importante. Nota de rodapé que começa nessa página e termina na outra e nós vamos grifá-la. Então, julgamentos de relevância. Como não estamos fazendo uma dissertação sobre epistemologia geral, mas apenas a base indispensável de um tratado de economia, simplesmente isso, né? Não é necessário enfatizar as analogias entre a compreensão da relevância histórica e a tarefa do médico ao fazer um diagnóstico. A epistemologia da biologia está fora dos limites da nossa investigação. Mises coloca que isso, e essa é uma nota de rodapé sua, justamente porque ele não quer entrar nessa discussão por hora, porque não faz sentido para o nosso tratado em si. Os historiadores podem divergir por várias razões, podem adotar pontos de vistas diferentes em relação aos ensinamentos das ciências não históricas. Podem basear seu raciocínio no maior ou menor conhecimento dos dados históricos. Podem ter uma compreensão diferente acerca dos motivos e objetivos dos agentes homens e dos meios que utilizavam. Sobre todas essas divergências, pode haver acordo mediante um exame racional objetivo. É possível alcançar um acordo em termos gerais. Mas quando os historiadores divergem com respeito a julgamentos de relevância, é impossível encontrar uma solução aceitável a todos os homens sensatos. Vou grifar também esse texto como um todo, para que as pessoas entendam que quando o historiador chega a uma conclusão, escreve sua tese histórica, ele está usando de compreensão. E por mais isento que ele tente ser, colocar as relevâncias dos fatos históricos que se deram para uma determinada consequência que ele está tentando descrever, é um ato que foge, né? Que é impossível, um julgamento de relevância é impossível
encontrar uma solução que atenda a todos de mesma forma, igual. Os métodos intelectuais da ciência não diferem, em espécie, daqueles aplicados pelo homem comum no seu raciocínio cotidiano. Olha que coisa impressionante aqui. Os métodos intelectuais da ciência não diferem, em espécie, daqueles aplicados pelo homem comum no seu raciocínio cotidiano. O cientista utiliza as mesmas ferramentas que o leigo, embora com maior precisão e perícia. O jornalista utiliza as mesmas ferramentas que o fofoqueiro, embora com maior precisão e perícia. Fofoqueiro não fofoqueiro enviesado, mas fofoqueiro do bem. Do bem. A compreensão não é um privilégio dos historiadores. Qualquer pessoa faz uso dela. Quando observa as condições do seu meio ambiente, qualquer pessoa é um historiador, um jornalista. Todas as pessoas usam a compreensão ao lidar com a incerteza de eventos futuros aos quais precisam ajustar suas próprias ações. Grifar mais isso. O que distingue o raciocínio de um especulador é a compreensão que tem da relevância dos fatores que determinarão os eventos futuros. Para Mises, o empresário é um especulador. E só ganha dinheiro quem acerta, quem especula, quem compreende o que tem de relevância que vai gerar os fatores que determinarão os eventos futuros. Uma parte importantíssima do texto. Deixa aqui sem grifar, mas para que vocês grifem aí de uma outra maneira, escrevam na beira do livro, escrevam na beira da cama. O que distingue o raciocínio de um especulador que ganha dinheiro é a correta compreensão que tem de relevância dos fatores que determinarão os eventos futuros, sua assertividade. E deixem-nos enfatizar mesmo este princípio de nossas investigações. Me despedindo para vocês. A ação visa sempre as situações futuras e, portanto, incertas. E deixem-nos enfatizar mesmo neste princípio de nossas investigações. A ação visa sempre as situações futuras e, portanto, incertas. Sendo assim, é sempre especulação. O agente homem olha o futuro, por assim dizer, com olhos de historiador. O empresário olha para o futuro sempre, por assim dizer, com olhos de historiador. A ação visa sempre as situações futuras de melhoria. Se você vai conseguir ou não, se você usou os meios corretos ou não, é outra coisa. A ação é você imaginar que pode, que tem os ferramentais e agir. É uma especulação, é incerto. Toda ação é incerta. Sendo assim, é sempre uma especulação. O agente homem olha para o futuro com olhos de historiador. Encerramos aqui o item 8 não por completo, né? Mas o item 8 até o subitem a história natural e história humana. O que eu peço para vocês? Se vocês estão vendo que existem passagens na ação humana que são de profundidade teórica muito grande, mas de relevância altíssima, não só para o conhecimento da ciência praxeológica, não só para o conhecimento da cataláxia que está dentro da praxeologia, da economia que a gente quer aprender, mas para a nossa vida cotidiana, para não sermos enganados. Quando alguém fala que eu fui intransigente e muito radical na minha postura com relação à pandemia do Covid, eu costumo dizer, eu estava também sobre ombros de gigantes, sobre ombros dessas teorias, de pessoas que estavam, por assim dizer, vomitando verdades que não podiam ser vomitadas. Me perdoem a palavra aí, vomitar, mas eu não me surgiu uma outra melhor do que essa. Então, até a próxima aula, que é o item 8, História Natural e História Humana. Um abraço, até lá.